Olá, olá. Boa noite a todos. Nossa live de hoje com o grande Gildeon. Opa! E Carluxo? Cadê o Gideon? Guardando aqui o Gideon entrar. Vamos lá, cadê ele? Aumentou. Entre aí, Gideon. Só aguardando aqui o Gideon. Opa! Olá, Adriana, boa noite a todos. Boa noite. Tá me ouvindo bem, Adriana? Tô sim, e você? Também te ouço bem. Demorou um pouquinho aqui, eu acho que para conseguir conectar. Eu acho que é aquele tempinho que o Instagram tá notificando as pessoas, aí eu não conseguia nem enviar a solicitação aqui para participar. Pois Eu acho que você também não tinha visto que eu tinha entrado ainda, não tinha aparecido para você ainda. Foi lá, eu entrei assim que você entrou, que eu fui notificado aqui da live. Joia. Então, desde já, obrigada pela presença, ilustre Eu, presença. Eu que agradeço a você pelo convite e por essa oportunidade, né, de estar aqui compartilhando conhecimento, né, dentro desse Certo. projeto tão legal que você está encabeçando aí, idealizou, de conscientização e também de valorização do profissional da engenharia. E assim, é um desafio hoje, eu diria que é um desafio, porque é fazer uma live hoje sobre um conteúdo técnico de forma que a gente aborde uma linguagem que qualquer pessoa da área técnica ou cliente possa entender. Então eu procurei simplificar ao máximo para a gente conseguir tratar dos conteúdos de hoje, né? Essa nossa campanha, né, ela visa estreitar o conhecimento, né, o conhecimento técnico dos nossos possíveis contratantes, né? Sim, sim, Que às perfeito. vezes não sabem como pedir, como solicitar, não sabem nem que existe um profissional que possa resolver aquelas situações, né? Então, Verdade. essa campanha é para isso, para a gente disseminar o conhecimento, que conhecimento para nós mesmos, assim, sozinhos não soma, né? A gente precisa Não disseminar. traz resultado. Exato. Eu vi quem já entrou aqui foi a professora Luana Mares, fiz uma live com ela no sábado. O Tiago do TV Engenharia já entrou aqui também. Vou estar na live com ele na quarta-feira. E assim, muito obrigado mesmo, viu, Adriana, por esse convite. Eu me sinto muito feliz de poder compartilhar conhecimento. Foi assim no sábado, lá com a Luana. Está sendo aqui, é um desafio sempre, né? Mas a gente está aí para isso, né? Para compartilhar conhecimento, para levar adiante. Como você disse, acumular conhecimento não traz resultado nenhum. A gente precisa disseminar.
Então, Verdade. esse é o nosso quinto tema da nossa campanha. A gente já iniciou com o papel do engenheiro civil, que inclusive o nosso professor está até aí na live, o Glairton, né? E a gente falou de coisas bem básicas, né? O que é um projeto, o que é uma execução, né? Em que momento que eu devo contratar esse profissional, né? E às vezes tem aquelas perguntas assim, mas eu posso contratar só para fazer projeto, né? Sim, exato. Eu posso só com o projeto ir e tirar o alvará, né? E não existe essa possibilidade. A gente precisa de um profissional habilitado para execução. Exato, perfeito. Foi até o que eu estava conversando na live de sábado com a Luana, que assim, na maioria das vezes o nosso cliente, e aí pensando na parte, né, de engenharia diagnóstica, por exemplo, mas isso se estende a praticamente todos os serviços de engenharia. O nosso cliente, na maioria das vezes, nem sabe ao certo o que é que ele quer ou o que ele precisa. Ou melhor, ele tem em mente o que ele deseja, mas ele não sabe o que ele precisa. E quem está capacitado tecnicamente para trazer esse esclarecimento de forma ética, né, é o profissional da engenharia devidamente habilitado. Exatamente. Então, tem essa questão de a gente estar aí também para trazer esse esclarecimento, essa educação ao nosso Sim. cliente para ajudá-lo, né, na realização do sonho dele, da necessidade dele, né? Então a gente tem essa responsabilidade didática assim também, né, por Isso, dizer. social, né? Uma responsabilidade social. Você Perfeito. é detentor do conhecimento técnico, você tem a obrigação de repassar, né, para aquelas pessoas que necessitam, né? Perfeito, perfeito. Aí eu vou pedir só um espacinho aqui, Adriana, para eu fazer um ritual aqui que eu sempre faço nas lives, que Certo. a gente se propôs a trazer aqui um conteúdo relevante para Uhum. auxiliar tanto as pessoas que não têm conhecimento técnico nessa área, quanto outros colegas, né, de profissão ou estudantes. Então eu sempre peço no início das lives o seguinte, eu estou na parte de baixo hoje, que eu estou convidado da Adriana, Uhum. então você que está aqui com a gente na live, está vendo esse aviãozinho aqui? Vou lhe pedir um favor, para você clicar nesse aviãozinho e enviar para pelo menos 3 amigos seus da área da engenharia, ou que não seja da área de engenharia, que se interesse por assunto de engenharia, de construção, e envia para eles aqui, para convidar eles a participarem da live aqui e ter esse momento aqui de aprendizado aqui em conjunto com a gente aqui, tá bom? Então clica É aqui, isso. manda para pelo menos 3 amigos aí. Valeu? É isso aí. Então, a gente vai iniciar porque desde do primeiro momento, né, da concepção da casa, né, em que momento a negociação, né, para você fazer o projeto, né, e tudo inicia nessa negociação, nessa orientação e a concepção do projeto. Que uma dos principais erros é quando você tem um projeto e você executa ou parte ou totalmente diferente do que está ali no Sim, papel, né? sim, 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 verdade. Assim, então o nosso desafio hoje aqui é a gente trazer, né, e a gente procurou, eu e a Adriana aqui, criar um roteiro, mas a gente deixa bem claro aqui que vocês fiquem à vontade para fazer perguntas aqui, na medida do possível a gente vai respondendo, e assim a gente procurou elencar um roteiro aqui com as principais doenças, por assim dizer, de uma construção e pensando assim numa coisa bem prática do cotidiano de todo mundo, que é uma construção residencial. Todo mundo vive numa casa, num apartamento. Então, a gente vai procurar aqui trazer imagens, né, ilustrar aqui as principais doenças, enfermidades, problemas numa construção quando não é feita da maneira correta. Há uma maneira correta. Existem as boas práticas, né, da engenharia e existem também normas técnicas que regulamentam essas boas práticas para que uma construção, né, que muitas vezes, na maioria das vezes, é o sonho de uma vida da pessoa né, que está se propondo ali a fazer, que está se arvorando a fazer, é o sonho de uma vida. Então, há normas, há boas práticas que estipulam como é que tem que ser feito para que atenda a critérios desse usuário, né, e que dure o tempo que é previsto, né, tem um prazo de vida útil prolongado. Então, existe toda uma série de boas práticas para isso. E aí, como a Adriana falou, e aí já entrando nesse conteúdo, a gente parte, de fato,
da parte de planejamento, de projeto, né, da construção, até chegar na etapa de construção. E em todas essas fases aí, até que você tenha a casa pronta para morar, e até durante o período que você está morando nela, né, acontecem problemas. E aí eu vou trazer um dado aqui interessante, Adriana. Você falou aí da parte de execução, de projeto. O professor Paulo Helene, que é uma das maiores referências aí no campo né, dos estudos sobre concreto, no livro dele lá de 1992, ele trouxe um gráfico, né, mostrando quais as principais etapas da construção de uma construção, onde esses problemas que depois vão se manifestar se desenvolvem, né? E aí, para você ter uma ideia, né, como essas etapas, as que mais pesam são a etapa de projeto e de execução. Projeto, todos os desenhos técnicos acompanhados, né, da descrição dos materiais que vão ser utilizados. E a execução, que é a etapa mesmo de construção propriamente dita. Então, aqui, o gráfico que o professor Paulo Helene trouxe, né, para a gente aqui desde 1992, aponta que começam a existir problemas, podem começar a existir na etapa de planejamento, quando está se planejando as etapas de execução da obra. E essa fase de planejamento representa 4% dos problemas que vão acontecer posteriormente. 4%. É um percentual pequeno. Quando a gente vai para a etapa do projeto, é o maior percentual. 40% dos problemas na construção estão ligados à fase de projeto, da elaboração do projeto. Sim. Um parêntesezinho, né, que a gente difere de alguns países, né, que o Brasil ele tem essa questão de imediatismo, né? Sim. Eu quero construir quando? Amanhã. E aí não tem aquela etapa minuciosa de você... Até porque muitas vezes ocorre do cliente... Ele tem um sonho, ele idealiza uma casa, mas quando você coloca aquilo no papel e mostra para ele, não, eu acho que eu quero assim. Não, eu acho que eu preciso disso aqui. Não, e vai implementando. Então, toda essa movimentação dentro do projeto... ele é um trabalho minucioso, né? A gente precisa ter tempo de planejamento para depois executar. Chega a se falar assim, claro que assim, né? É só para ilustrar que há países aí fora que se passam 3 anos planejando para se executar em 3 meses. E aqui no Brasil costuma ser, claro que isso aí é exagerando, mas costuma ser, se planeja 3 meses, às vezes nem isso, e aí se prolonga na etapa de construção, porque fica fazendo resserviço. Quando você não tem uma fase de planejamento bem definida, né, com as atividades bem distribuídas, possivelmente, muito possivelmente, você vai ter retrabalhos. O que é isso? Você vai ter que ficar quebrando e refazendo, né, para ajustar aquilo que não foi planejado, para incorporar algo que não foi visto anteriormente. E aí você vai ter problemas lá na frente. São as doenças da construção. 4% está relacionado à fase de planejamento. 40%, 10 vezes mais, está relacionado à fase de projeto. A fase de execução vai trazer mais 28% dos problemas numa construção. Aí entra também, nesse meio de campo aí, entra a questão da qualidade dos materiais. Então, às vezes, né, a gente pensa que está economizando, comprando material mais barato ou algo do tipo, mas é bom sempre se observar as especificações dos materiais, que tem normas também para isso, e a qualidade deles, né? Porque 18% dos problemas estão ligados à qualidade dos materiais que são utilizados. E aí, mais 10% entra depois que o usuário está dentro da casa, que é a fase de uso, quando ele precisa prestar manutenção e que, infelizmente, a gente aqui no Brasil não tem uma cultura de fazer manutenção nas nossas construções. A gente faz no nosso carro, a gente faz num eletrodoméstico, mas nas construções a gente só resolve procurar
ajuda um engenheiro, um arquiteto, alguém, né, habilitado tecnicamente quando acha que já está para cair. Que a gente vai ver aqui que o concreto já está saltando lá do pilar, da viga, né, e a gente já vê a ferrugem ali na ferragem, né? Aí a gente se preocupa, pode ter alguma coisa errada aqui, vou procurar um engenheiro. E às vezes nem procura um engenheiro, vai procurar, né, outros profissionais que não têm a habilitação técnica para trazer uma solução e muitas vezes acaba complicando ainda mais, piorando ainda mais aquele problema. Porque problemas de construção, se não forem bem orientados, né, no seu tratamento, a maioria das vezes vai acabar um tratamento errôneo agravando o problema. Então tem que se ter muito cuidado com isso aí. E a gente, como profissional, né, a gente precisa disseminar isso. Por exemplo, as pessoas, elas não têm obrigação nenhuma de saber, né? Elas são os leigos, né? Não tem obrigação, mas a gente, como técnico, tem essa obrigação de manter informados, fazer campanhas e movimentações. Exato. Mas aí se tem alguém aí na live que não é da área técnica e está pensando em construir, já saiba que aplicar materiais com a qualidade ruim vai ter 18% de chance de você ter problemas na sua construção. Então, cuidado com aquela velha máxima. Cuidado com barato que pode sair caro. É justamente isso. Então, às vezes, vale a pena você procurar um material mais bem recomendado, né, entre os profissionais, né, que tem uma boa reputação, uma marca que tem uma boa reputação, e você avaliar tudo isso e gastar um pouquinho mais com esse material que é mais recomendado do que querer economizar, né, pouca coisa e depois gastar 10, 15, 20 vezes mais quando precisa fazer um reparo, né? É verdade. Pronto, então dito isso, o que é que a gente vai fazer? Vamos entrar logo agora aqui nas imagens e nas ilustrações aqui dos principais problemas. Então o que é que a gente procurou fazer hoje aqui? A gente vai passar aqui algumas imagens e a gente vai tentar mostrar desde a fundação, né? O alicerce de uma construção até a fase lá do telhado, aí a Adriana já está até colocando aqui, até a fase lá da cobertura. Quais são os principais problemas que a gente encontra? Eu vou falar sobre essa primeira imagem aí que a Adriana está mostrando, que eu trouxe aqui, que é sobre um problema que tecnicamente é chamado de recalque, que tem a ver com a estrutura sobre o solo, ou o solo que está apoiando a estrutura. Mas que a gente entende esse recalque, na verdade, é a acomodação do solo. Se você pensar aí numa almofada que você tem em casa, ela não é toda fofinha ali no sofá. Se você pega uma daquelas enciclopédias, não sei se hoje em dia vocês ainda têm enciclopédia, mas se você pega um livro muito pesado e coloca sobre ela, você percebe que ela vai diminuir o volume dela ali, né? Ela vai ser comprimida, achatada ali por aquele peso que está sobre ela. Então, quando você constrói sobre o solo, a sua edificação, a sua construção, vai trazer esse efeito ali sobre o solo. Por isso que se faz todo um processo de compactação no solo, né? Para você ter essa acomodação ali já feita durante o período de construção. Mas pode, por N fatores, acontecer do terreno se acomodar ao longo do tempo, e isso vai refletir em alguns problemas na edificação. As principais maneiras que esses problemas se apresentam para a gente é na forma dessas trincas aí, essas fissuras, essas rachaduras que a gente está vendo aí nessa imagem. É uma das principais maneiras que a gente tem de apresentação de um problema de recalque no solo é através dessas fissuras. Pode passar aí para outra imagem, Adriana, por favor. Essa imagem daqui, inclusive, está aqui no nosso livro, né? Para quem não sabe, a gente escreveu um livro aqui, Patologia das Construções, com o Matheus Leone, o Abdala Karim, são outros profissionais sensacionais, o Matheus Leone principalmente porque trabalha especificamente com essa área aí de patologia, né, de estudo das doenças das edificações, e essa imagem é do Matheus Leone. Se vocês observarem ali em cima, onde tem as setinhas, mostra essa rachadura ali, ó, na parede, inclinada, tá vendo? Ela tá ali inclinada e
no Instagram do Matheus Leone, ele postou vídeos falando sobre essa rachadura e mostrando que foi uma rachadura decorrente de um problema desse de acomodação do solo, que vai causar essa rachadura na grande maioria das vezes. Claro que tem vários tipos de recalques, mas na grande maioria das vezes você vai ter a apresentação, né, dos problemas na forma dessas rachaduras inclinadas, como a gente vê aí. E aí, o que é que acontece quando você tem uma rachadura dessa aí? A primeira coisa é você entender se o solo já se acomodou e parou de evoluir essa acomodação, ou se ele continua evoluindo e aí você vai precisar fazer um reforço. Aí você vai simplesmente, né, num primeiro momento, monitorar, acompanhar essa rachadura. Você pode fazer isso com gesso em pó, aquele gesso em pó que você encontra numa casa de material de construções. Você pode preparar aquele gesso, né, com água, aplicar sobre essa rachadura, né, sobre essa fissura e observar ao longo de 15 dias, de 30 dias, se esse gesso rachar junto com essa rachadura que já existe na parede, é sinal de que continua evoluindo essa acomodação. Uhum. E aí você monitora mais um tempo para ver se... claro, isso aqui falando assim num primeiro momento, mas você vai precisar de um profissional habilitado para lhe dar um parecer acerca disso. Quem vai dizer se vai precisar de um reforço de solo, se já estacionou e aí só vai precisar tratar essa trinca, novamente, é um profissional habilitado, é um engenheiro, né, que vai poder fazer isso. Então, é uma das maneiras de você acompanhar. E por que que a gente tem tantos problemas de recalque em edificações? Pode passar para a próxima imagem, Adriana. Entendeu? Só Sim. um pouquinho, tem uma pergunta aí. Se Já? é uma rachadura, uma fissura ou uma trinca. Ou trinca. Aí, tem, assim, não tem ainda, por exemplo, uma norma específica que determina qual é a espessura de uma ou de outra. Você vai encontrar em algumas normas, aí falando tecnicamente, em algumas normas como a de concreto, a 6118, que tem lá o limite de admissível para fissura. Mas você não tem uma norma e não é um consenso isso, né? De qual a espessura para ser fissura, para evoluir para trinca e para chegar à rachadura. Não tem uma norma que é universal para isso, né? Certo. Mas assim, a evolução é essa, fissura, trinca, rachadura, né, em termos de espessura. Aí o que é que acontece? O que é que você precisa para você saber se a sua edificação vai, digamos assim, vai ser construída de forma segura? É fazer um estudo do solo. Essa foto daí fui eu que tirei quando eu estagiava ainda na Defesa Civil aqui em Salvador, e a gente estava visitando uma obra de contenção numa encosta, e aí estava sendo feito esse ensaio, aí que é um ensaio, né, de resistência do solo, por assim dizer, é o ensaio de SPT. Estava sendo feito, então precisa ser feito um estudo do solo para saber o quanto que esse solo, onde a sua casa vai ser construída, onde a edificação vai ser construída, suporta de peso. E aí depois o engenheiro estruturalista ele vai calcular o projeto com base nesse solo que vai suportar a edificação, no peso da estrutura, e aí ele vai fazer o melhor aproveitamento ou distribuição e dimensionamento das estruturas, dos pilares, das vigas, para que você tenha segurança na sua edificação, para que você tenha economia na hora da execução, para que você não bote lá um pilar maior do que é necessário, entendeu? Então tudo isso passa por profissionais habilitados. Mas você fazendo é uma eterna briga, porque a maioria das pessoas não quer construir e fazer um estudo do solo, mas ele é essencial para evitar esses tipos de problema depois, e aí se deixa de fazer, de investir um dinheiro no estudo do solo e depois vai ter que se investir dinheiro, muito mais dinheiro, para fazer o reparo, né? Porque fazer um reforço de fundação não é nada barato, depois que o problema já está lá instalado. Tá me ouvindo, Adriano? Acho que travou aqui. Oi. Pronto, tá me ouvindo, né? Como? Pronto. Tá me ouvindo, né? Tô. Pronto. Aí pode passar. A próxima foto também, a próxima imagem, se eu não me engano, é também de um outro ensaio de SPT também. Novamente é um ensaio, né, de resistência do solo. Pode passar. Pode passar para a próxima imagem. Aí a gente tem um outro problema que é originado na fundação, mas claro, vai se apresentar aí
no outro sistema, né, da construção. A gente estava falando de fundações, a gente continua falando de fundações, porque esse problema aí é aquela velha e conhecida umidade de pé de parede, umidade de rodapé, né, que muita gente conhece, muita gente já passou por isso, muita gente já, que é da área técnica, já vistoriou casas com esse problema aí. É um problema extremamente recorrente aqui no Brasil por conta de uma cultura de não se executar a fundação de forma correta, especialmente em imóveis residenciais. Essa umidade aí acontece porque a água ela consegue, por capilaridade, ela consegue, digamos assim, ir contra a gravidade. Ir contra a gravidade. A gente pensa que a água só desce, né? Mas ela consegue subir. Em alguns casos, até 1 metro, 1,20 m na parede. Ela consegue vir do solo e penetrar até 1 metro, 1,20 m de altura nas paredes das casas. E aí é o que vai ocasionar essa umidade de pé de parede. Aí o que é que acontece aqui? Por que eu estou trazendo isso aqui falando de fundação? Porque essa umidade de pé de parede vai causar manchas, como a gente está vendo aí, e aí quem se aproveita disso, da umidade, são o bolor, fungos, bactérias, isso aí já vai implicar diretamente na saúde das pessoas que, né, que moram ali, que residem ali naquela casa, vai deteriorar o reboco, né, porque dependendo do tempo que essa umidade se prolongue, então o reboco dali vai ser, né, estragado, vai ser deteriorado. E aí o que é que acontece? Como é que a gente poderia ter evitado essa manifestação aí patológica, essa doença aí na edificação? Era lá na fase de... Aqui, essa foto daí fui eu que tirei, mas aqui em Salvador foi uma visita que a gente fez. E a gente tem aí um outro exemplo aí, a pintura toda soltando da parede, na verdade a massa corrida, a pintura, que a gente percebe ali. E aí a gente trataria na verdade, preveniria esse problema na etapa da fundação, fazendo uma correta impermeabilização das fundações. A gente tem aí a famosa viga baldrame, que são essas vigas enterradas aí no nível do solo. Então, a gente evita que essa água suba partindo do solo. Se a nossa estrutura está em contato com o solo, então toda essa umidade do solo que tem acesso à estrutura de concreto, ela consegue subir. Mas na medida em que você impermeabiliza, não é? E impermeabilizar é meio que assim, impedir com que a água penetre ou passe aquela camada, você vai criar uma película aí, esse material preto aí, muita gente utiliza, né, e aí é uma marca, é o Neutrol, né, mas é uma emulsão asfáltica, é uma tinta asfáltica própria para impermeabilização que é aplicada. E aí, nesse sentido, você teria que pintar ali ó, o topo dessas vigas e as laterais, para impedir que essa água chegue até a alvenaria, a parede de bloco, e ali ela passe pelo reboco, passe pela camada de acabamento ali, seja massa, seja a pintura. E ainda que a gente coloque ali um revestimento cerâmico, pode demorar dele aflorar lá na superfície, né, na parte de fora. Mas passado algum tempo, com certeza, essa água vai conseguir chegar lá, seja saturando lá a cerâmica, mas ela vai ser visível essa água lá. Pode demorar mais, e vai demorar mais do que uma camada de pintura, mas ela chega lá. Então, quando você faz essa execução de forma correta, aí você está evitando esse problema de umidade de pé de parede posteriormente, ok? Pode passar que eu acho que a gente tem... Um dos pontos pode que falar. Às vezes as pessoas não querem, né, utilizar é que essa doença ela não ocorre de imediato, né? Você constrói a casa, está impecável, toda bonitinha, lindinha, e passa algum tempo para começar Sim, a aparecer. exato. Aí a culpa vai ser, foi o fulano que fez, né? É o Beltrano que fez, e na hora simples, uma questão dessa, você evita um monte, né, Perfeito. E aí o que é que acontece? Mais uma vez, por mais que aí a gente falou o nome de um produto aqui, não quer dizer que se aplica a todas as situações. É por isso, mais uma vez, que a gente sempre ressalta. Precisa de um profissional habilitado, acompanhando a execução, cuidando, responsável pela execução, porque é ele quem vai estudar junto com o fabricante, o representante da marca, qual é o melhor material a ser empregado. Não tem só um tipo de impermeabilizante para essa situação. Então, precisa ser analisado, né?
né? E aí, acima disso aí, você pode utilizar também um aditivo impermeabilizante na argamassa, quando você já vai levantar a parede, pelo menos nas 3, 4 primeiras fiadas, né, de blocos ali, você utiliza uma argamassa com um aditivo impermeabilizante para evitar que essa água, se porventura vencer ali essa camada de impermeabilização do baldrame, ela não tenha facilidade de atingir as camadas superiores, ela não vai ultrapassando para cima, entendeu? Então, são essas boas práticas aliado, né, a um profissional habilitado que vão minimizar esse tipo de problema posteriormente, ok? Ok. Deixa eu ver aqui. Aí a gente vai evoluir agora. A gente vai sair da fundação e a gente vai subir para as estruturas de concreto armado. O que é o concreto armado? É o nosso concreto, que é areia, cimento, água, brita. Faltou o quê? Areia, cimento, água e brita, né? Agregado miúdo, graúdo, aglomerante, né? Quando a gente vai lá para materiais de construção civil. Mas é o nosso velho concreto com a ferragem. O concreto com a ferragem dentro é o chamado concreto armado. É ele aí. E o que é que a gente está vendo aqui? Ó? Se vocês observarem ali em cima, se vocês, essa viga aí, esse elemento horizontal que está passando, ele não está bonitinho, perfeitinho, não. Dá para ver ali a ferragem. E vocês se reparam ali que tem uma mancha ali, na verdade essa mancha que eu falo, uma área que o concreto não está lisinho, né? Esse aí é um problema que muita gente chama de bicheira, né? Tecnicamente é chamado também de ninho de concretagem ou nicho de concretagem. O que é isso? Isso aí é o resultado da execução de um concreto de forma inadequada, onde não foi vibrado corretamente, ou não tinha espaço suficiente entre as ferragens para a brita do concreto poder penetrar, e aí você fica com vazios no concreto. É o famoso ninho de concretagem. Então, o que é que isso acaba comprometendo a estrutura? Se o concreto não está 100% ali presente na peça, então você já tem uma fragilidade, uma diminuição na resistência daquela peça. Concreto armado, concreto mais ferragem, é feito para suportar o peso ou suportar a carga da estrutura. Se você tem esse comprometimento por uma falha na concretagem, então você já reduz, né, o potencial dessa peça de suportar as cargas. Fora isso, se o concreto está com mais vazios, com mais espaços, está mais propício que o ar, a água entre e ali vai fazer um processo de corrosão, de ferrugem na armadura, na ferragem, que vai mais uma vez comprometer a sua resistência. Entendeu? Pode passar aí a próxima foto, também é de ninho de concretagem. Isso, a famosa bicheira. Ó, veja como essa daí tá feia. Então, aí nessa foto, por exemplo, a gente tem uma estrutura mais robusta. Aqui ainda me parece, ali a gente tem alvenaria, parece ainda ser uma casa, mas você vê que é uma viga bem mais robusta ali, né? Em casas... Acho que é uma cubeta, né? Ali, ó, mais pro lado. Isso, aqui, à esquerda. Então, o que é que acontece? Em casas residenciais, de térreo ou de um pavimento, você não tem, assim, a ferragem muito densa, ou seja, com muitos estribos, né, próximos. Então, você, pela questão da distância entre a ferragem, você não tem esse problema. A brita passa tranquilo. Mas aí, o que é que pode acontecer de gerar essa bicheira aí numa casa térreo, num sobrado? Pode passar para a próxima foto, por favor, Adriana. É a falta o adensamento, né? A vibração do concreto. Esse concreto, quando ele é lançado na forma, ele precisa ser adequadamente, nem de mais, nem de menos, ele precisa ser vibrado para que ele se acomode de forma a não formar bolhas, né, e não deixar esses vazios. E também não pode ser demais para não acontecer da brita descer toda, ficar toda lá no fundo e só ficar uma camada de nata e uma camada de brita lá. Então o concreto ele precisa ser uniforme, homogêneo. Então, a vibração aí do concreto é uma etapa importantíssima. E quando você não faz da maneira correta, então que proporciona esses vazios, você vai ter muitos problemas. Diminuição da resistência, oxidação ou corrosão, né, das armaduras, ferrugem nas ferragens, enfraquecendo toda a sua obra. Ok? Pode passar. E a partir do momento que já está com ferrugem, né? Já está comprometido. A gente vê muita estrutura
aí, assim, obras, né, geralmente... Sim, é um dos problemas mais recorrentes. Mesmo. É um dos problemas, corrosão de armadura a gente tem na sequência aí, tem também, mas é um dos problemas mais recorrentes. Quais são os outros problemas que a gente tem no concreto armado? As fissuras, ou trincas, ou rachaduras. E aí essas fissuras, trincas, elas podem ser ocasionadas por problemas diferentes, né? Ou por problemas não, mas por motivos diferentes. Nesse caso aí, essa foto foi causada pela carga, né? Um exemplo claro disso é que quando você não tem um projeto de uma edificação, eu canso de ver isso, né? Esse sábado eu fui visitar uma casa nessa situação, né? Que é um serviço lá de reforma e ampliação. Então, o fundo lá da casa tem uma laje e tinha uma viga de 4,5 metros de comprimento. 4,5 metros de comprimento. Essa viga tinha... Se muito tinha, era 20 centímetros de altura. 20 centímetros de altura. Não dava nem para ver qual foi o ferro que foi utilizado ali. Mas você percebia a laje, assim, ó, embarrigada, que a gente chama assim, né? A viga selada, né? Na linguagem de obra. A viga selada, ela com a barriga, assim, porque ela está tão comprida e com a altura tão reduzida que ela não está conseguindo suportar nem sequer o peso próprio dela. Então ela está fazendo isso. E ainda tem uma laje para cima. Então quando a peça de concreto ela é submetida, né, tem uma carga maior do que o que ela suporta, então ela vai apresentar fissuras. Nesse caso aí, por ela estar sendo esticada, né, flexionada, fletida, né? E o que você fez lá nesse caso? Você vai fazer de que forma? Lá, na verdade, foi só a visita preliminar. Então, ainda vou apresentar a proposta, mas aí vai precisar ser feito um reforço. Eu ainda vou estudar com o colega estruturalista como é que vai ser feito o reforço lá, porque eles querem construir para cima. Então, a gente ainda vai entrar nessa etapa de negociação. Foi só a visita preliminar para eu conhecer o imóvel, a necessidade lá dos possíveis clientes, mas ainda não foi definido nada. Mas vai ser, pelo que eu já observei lá, porque inclusive já está desplacando, né, está soltando concreto lá no centro da viga, então vai ser necessário se fazer um reforço para se construir ali. E mesmo térreo, que não se construa, sim, só térreo, não tem nada ainda edificado para cima, só a laje. Mas de qualquer forma, independente de construir ou não, vai ser necessário um reforço lá. Então, pode ser pelo peso, ou nesse caso aqui a gente está vendo fissuras aí numa laje. E aí esse tipo de fissura acontece também por um fenômeno chamado retração. O que é isso? Todo mundo aqui já deve ter observado uma laje sendo batida, né? Alguma vez na vida. Se não trabalhou na execução de uma laje, né? Mas já viu uma laje sendo batida e já deve ter observado que depois que bate a laje, passa-se alguns dias molhando a laje de mangueira, né? Especialmente aqui, eu moro aqui no subúrbio de Salvador, então o pessoal faz muito mutirão para bater laje e todo mundo sabe que depois tem que molhar. Às vezes não molha o suficiente, mas por quê? Durante o processo de secagem dessa laje, e que dura algum tempo, ela precisa ser molhada, porque a umidade que está ali no concreto, ela não pode sair de vez, porque se ela sai rapidamente, ela deixa vazios lá, que vão gerar fissuras. Então, é a chamada cura do concreto. Né, que a forma mais tradicional de se fazer é molhando. Você faz uma camada mesmo de uma laminazinha de água sobre a laje ali para evitar essa perda de água acelerada para não deixar que essas fissuras apareçam. Né? Mas é um problema também muito recorrente. Quando você bate uma laje e aí não faz essa cura, normalmente você tem que molhar ali no mínimo 7 dias, de manhã e de tarde, tá fazendo essa películazinha de água ali, aí você... Fazendo isso, você vai diminuir a probabilidade de surgir essas fissuras por retração, ok? É um outro problema muito recorrente. Sim. Assim, eu como contratante, né? A gente é curioso, a gente fica olhando ali, eu como dona, né? Fico observando se está sendo... E até aquela expectativa mesmo de ver o negócio pronto, né? O que eu poderia, assim, analisar como leiga, assim, para ver se está sendo... executado, se está... Sim. Okay. Mas você fala em que fase? Na fase da cura, por exemplo? Ou durante a execução? O que eu poderia observar, assim, para ter mesmo essa noção, né? Isso, pronto. Então vamos lá, da fase de montagem da laje. Reparar se o pessoal está mantendo, né,
dentro das formas, né, na forma da laje, se a armadura, a ferragem, ela está sendo separada da forma por algum, a gente vai entrar nisso aí depois, tem uma fotozinha disso aí. Se tem algum espaçador sendo colocado entre a ferragem e o fundo da forma, então isso aí você pode verificar, mesmo como leigo, porque isso aí depois vai refletir no fenômeno seguinte aqui que a gente vai tratar de corrosão. Se você não tem essa distância mínima entre a ferragem e a forma, e a ferragem fica já na flor, digamos assim, né, da peça, então ela vai oxidar, ela vai enferrujar. Você pode observar isso. Durante a concretagem, observar se está sendo vibrado o concreto, né, se está sendo espalhado da forma correta, se está sendo acomodado da forma correta. E depois da concretagem, observar essa cura. Está molhando a peça de concreto, né? Molha pelo menos 2 vezes por dia, de manhã, final da tarde, dependendo da temperatura, até mais. E como o colega falou aqui, tem também a cura química. Eu não listei aqui, porque assim a gente está tentando, né, tornar uma linguagem mais acessível. Então, isso, falando também para quem é leigo, mas assim, lembrando, não é porque a gente está dando essas dicas aqui que você vai dar de querer fazer tudo sozinho. Sim. Não, cada macaco no seu galho. A gente está mostrando aqui problemas que podem acontecer para você saber, pelo menos, quando estiver acompanhando junto com... Se você tem um profissional habilitado acompanhando, você já não vai ter essa dor de cabeça. Entendeu? A gente fica mais assim, né? Verificando se o pessoal tá com a roupinha adequada, né? Com a bola. Sim, com os EPIs. Exato. Mas tem também a cura química que você pode aplicar na peça, né? E tem outras formas. Você pode usar, como o pessoal já falou, né? Uma manta de bidinha, um material meio absorvente, né? Você espalha sobre a laje, aí você molha e aí a umidade, né? A água vai ficar retida ali e aí fica por mais tempo, né? Você pode utilizar também outras técnicas aí que se utiliza. Acho que a gente vai ter que correr, né, Adriano? Porque só faltam 20 minutos aqui, a gente ainda tem bastante coisa. É porque essa peça aqui está rotacionada, mas aí é um pilar. Ela está na horizontal, mas ela é um pilar. É um outro problema aqui de fissura, mas aí pode passar. Que é bastante comum. Só que aí a gente já vê aqui, ó, é o problema da corrosão. Essa fissura aqui, ali no meio escuro, é uma ferragem num estado já de degradação com ferrugem, que é um problema super recorrente. Aí o que é que pode causar isso aqui, né? É justamente o que eu falei. Quando você vai concretar a peça, no projeto é estabelecido que essa ferragem tem que ficar numa certa distância da chapa da forma, para que entre a ferragem e a forma tenha uma camada de concreto que vai ser útil para proteger essa ferragem da ação da água, né, da ação do ar, que é o que vai causar essa corrosão, simplificando. Então, é preciso ser respeitada essa distância entre a ferragem e a forma, porque se ela fica muito perto aqui, a camada de concreto que protege ela é muito fina e logo vai ser vencida aí por esses agentes agressivos. E aí você, quando tem um processo de corrosão, de ferrugem, né, acontecendo na ferragem, o primeiro a dar o sinal é o concreto. Porque o concreto, ele suporta muito bem ser comprimido, esmagado assim. Mas se esticar ele já perde arrego, não suporta. Então, quando essa ferragem enferruja e ela expande, né? Ela expande, o concreto que está ao redor logo fissura, porque não suporta esse tipo de movimentação. Então, isso é super comum, é um processo aí de corrosão. E é interessante a gente falar também para as pessoas que a edificação ela está em constante movimentação, né? Sim, a gente sim. não enxerga, mas ela está ali todo o tempo movimentando, né? Exato, né? Quando a gente pensa aí nos animais, né? Os animais a gente vê o movimento dos animais, alguns mais rápidos, outros menos, né? Até um caramujo que a gente vê, ele se movimenta. Você olha aqui, aí ele está num lugar, daqui a meia hora ele está 5 centímetros na frente, mas ele se movimentou. Só que numa planta, a gente, dependendo da espécie, a gente percebe isso muito menos. Mas não só os seres vivos se movimentam, mas as estruturas também. Claro que o nível, justamente eu fiz esse paralelo para entender que o nível de movimentação, às vezes é imperceptível para nós seres humanos, mas ele se movimenta. Ele se movimenta pelo calor, ele expande quando aquece, né, durante o dia, e ele se contrai quando esfria, isso diariamente.
Todas as estruturas passam por isso, né? E outras movimentações pelo vento, né? Uma casa pequena não vai sofrer tanta influência do vento, mas alguém já deve ter visto um vídeo lá de um apartamento lá, acho que em Santa Catarina, em um prédio super alto com a piscina dentro, que uma ventania que deu fez com que a piscina chacoalhasse toda. Então, as estruturas passam por movimentação constantes. E tudo isso a gente calcula, tudo isso a gente pensa. Tudo isso está lá previsto no projeto, durante a execução, para que evite aí, mas só uma foto aqui para mostrar armaduras expostas aí, o concreto já soltou, a armadura já está toda deteriorada, corroída, com ferrugem. Pode passar a foto seguinte, que eu acho que também é de corrosão. Aí na laje também, aí você percebe, ó, que a camada entre essa armadura, essa ferragem e a forma era muito fininha. Olha aí, talvez não tivesse nem 1 centímetro. E aí logo toda a armadura estava aí exposta à ação de agentes agressivos, à água, ao ar, e aí enferrujou. Inevitavelmente vai acontecer isso. Ok? Pode passar. Aí o espaçador, tá vendo aí? Esse é um exemplo de espaçador. Mas não só esse modelo aí plástico. Você tem as famosas cocadas. Aqui no Nordeste chamava cocada também, né, que você fazia de concreto. Fazia uma pecinha de concreto de 2,5 centímetros, de 3 centímetros, dependendo do projeto. E aí você coloca para separar a armadura da forma, afastar, para não ter esse problema aí. E melhorar a vida útil da sua peça estrutural, ok? Pode passar que eu acho que a gente sai do concreto agora e entra... Não, a gente ainda está no concreto, é fluorescência. O que é isso aí? Essa mancha esbranquiçada aí, que vai acontecer nas estruturas de concreto, porque na parte componente do cimento, tem aí alguns componentes, na verdade, do cimento, que quando infiltrado por água, vai fazer com que cause esse manchamento. A água vai atravessar a peça por infiltração e vai carregar esses sais solúveis aí que vão se acumular e dão essa aparência esbranquiçada. Aí é uma parede, né? É muito comum em reservatórios, né? Locais que armazenam água de concreto, você vai ter isso aí. Mas eu encontrei, pode passar para a foto seguinte, numa vistoria na semana. Aqui, ó, Sim. do engenheiro Antônio Fonseca. Quais seriam as soluções para essas patologias que a armadura fica exposta? Pronto, aí você tem que tratar a armadura. Você vai ter que, primeiro, tirar todo o concreto que está comprometido ou contaminado, né? Você vai ter que retirar todo esse concreto, escariar, e recomenda-se que, inclusive, não só o concreto que faceia a ferragem, mas por trás, ao redor da ferragem também, deixar a ferragem livre pelo menos 2 centímetros. Aí você vai... com a lixadeira ou com a escova de aço, remover toda a ferrugem, digamos assim, da armadura. Olha, isso aqui é só um dos procedimentos, gente. Não é para isso aqui é um procedimento padrão, mas cada caso é um caso. Vai ter que se analisar, né, onde é que essa obra está executada, se é, por exemplo, aqui no Nordeste, que tem a questão, né, de salinidade aqui do mar, tem spray marinho e tudo mais. Então, tem que se avaliar, mas assim, de praxe é isso aí. Você vai remover, vai passar um inibidor de ferrugem, né, na armadura, né, o zarcão, e aí você vai recompor esse concreto, seja com argamassa polimérica, seja com um grout, que é um concreto próprio, digamos assim, para reparo estrutural, e aí você recompõe, viu? Mas assim, de praxe é isso. Mas assim, cada caso é um caso. Eu fiz uma live com um especialista, o Alberto Guimarães, em reparo estrutural, e ele diz, olha, cada caso é um caso. Tem caso que dá para se aplicar esse procedimento padrão, tem caso que não vai se aplicar. Por isso que precisa da análise de um profissional habilitado. Lembrem do prédio lá de Fortaleza, gente. Tragédias acontecem porque as pessoas, ou por imperícia, ou por imprudência, ou por negligência. Então não vamos tentar fazer aquilo que não tá, né, não é da nossa alçada. Vamos procurar pessoas habilitadas para isso, viu? Só lembrando. Pronto, aí passei aqui a eflorescência, a gente vai chegar na evolução dela, quando você tem principalmente no teto. Isso aí foi numa vistoria que a gente fez. Isso aí é a famosa estalactite, que a gente ouve lá nas aulas de geografia, aquela mesma formação lá no interior das cavernas, que a água penetra, carrega os sais. Aí ela, com o passar do tempo,
ela vai se cristalizando ali, e aí forma esses pendentezinhos aí, que nas cavernas lá, devido à ação dos séculos, às vezes viram uma coluna, um pilar mesmo. Ela desce do teto e acaba juntando lá no solo, no piso, né? Mas tiveram algumas lá, estalactites, nesse apartamento de mais de 10 centímetros de comprimento. Lá nesse apartamento que a gente vistoriou semana passada. Uma pergunta do Durval. Ele fala que onde ele estava trabalhando, numa laje, né, ele viu vibradores passando... Armadores, desculpa, passando a ferragem por cima da dilatação para depois concretar. Gostaria de saber se isso interfere em algo na laje. Por cima da dilatação, da junta de dilatação, você fala? Era uma laje conjunta de dilatação. Agora ele teria que explicar melhor. Depende, porque, por exemplo, tem piso eu já vi, né? Não vi a execução, mas eu já estudei sobre. Em piso de concreto, piso mesmo asfáltico, né? Asfáltico não, pavimento de concreto, né? Que você tem as juntas, mas quando você tem a passagem de um carro, né? Você tem uma placa do piso e outra, aí você tem uma junta entre elas. Quando o pneu do carro passar aqui, ele vai fazer isso aqui, né? Nessa parte da placa. Até que ele toque a outra parte aqui, aí você teria um movimento desse aqui que, teoricamente, danificaria. Aí normalmente eles passam uma barra de metal entre essa peça daqui, do concreto, né, do pavimento, e a de cá, para que ele faça um movimento em conjunto. E aí diminua essa deterioração, né, do concreto. Essa aqui que é legal. É uma das mais comuns. Isso, aí a gente vai entrar em alvenaria, que eu tô vendo aqui só faltam 9 minutos, a gente ainda falta alvenaria, revestimentos e cobertura. Mas vamos lá. Eita. Alvenaria é o quê? Parede, gente. Parede. Quais são os principais problemas que a gente tem em parede? Parede fora do prumo, parede fora do nível, que resume em que isso aí que a gente está vendo. Parede torta. O prumo é o alinhamento vertical da parede. É isso aqui, ó, se a sua parede está retinha verticalmente. Isso aqui é o prumo. O nível é o horizontal. É se a sua parede não está assim, ó, como dizia aqui minha professora quando eu era pequeno, está subindo a ladeira. Se você não está escrevendo subindo a ladeira, se sua parede não está subindo a ladeira, e toda torta. Então, prumo vertical, pode passar aí que tem até 2 exemplos aí, né? A imagem. Esse aqui é o prumo, você confere o alinhamento vertical da parede, e você tem um nível que você vai conferir o alinhamento horizontal. Tudo isso aí vai implicar em que a parede não ser torta. Passa a próxima foto, né? É o famoso a gente ajeita no reboco. Isso. Aí a gente ajeita no reboco, aí tem um reboco de 10 centímetros. Porque não foi verificado o prumo, ou por outros motivos também pode ter acontecido, né? E aí o que é que acontece? Às vezes não foi verificado também o esquadro, né? E aí você sai com 10 e vai parar lá em 5 centímetros, 2, sei lá. Mas aí você tem um consumo exagerado e isso aí depois vai prejudicar, porque imagine aí, um reboco externo é para ter, se eu não me engano, 3 centímetros de espessura, 2,5 a 3, 2,5 a 3, interno abaixo de 2. Então, um negócio que era para ser de 2,5 a 3 centímetros está com 10. Imagine o peso disso na parede. Será que não tem mais chance de futuramente esse reboco descolar do bloco e despencar? Um negócio que era para ter 2,5 e está com 10, né? Então, tudo isso aí é problema, fora o consumo, né? Isso aqui, ó, dinheiro jogado fora. Pode passar. Aí a gente vai ter outros problemas aí, bem comuns quando a gente pensa em alvenaria, que aqui são as trincas, trinca de canto de parede, trinca de canto de janela, que é pela ausência de um elementozinho aí. Pode passar a próxima foto. É esse elemento aí, ó, gente. Sempre que você tem a alvenaria, cantos são elementos que concentram tensões, esforços, cargas, né? Então, como o bloco não resiste bem à alvenaria, se você não tiver, como está ali em cima, um elemento de concreto armado, concreto com ferragem, para receber, né, e suportar essas tensões, você vai ter o aparecimento dessas trincas aí, que normalmente elas são são inclinadas, né, em 45 graus. Na diagonal do vérticezinho, do encontro ali, né, da parede aqui, ou do vão,
da abertura do vão daqui em 45 graus. Então, você precisa colocar em cima é a verga, no caso da janela, embaixo é a contraverga. E essa contraverga ela tem que ultrapassar, né, um determinado comprimento aí, ou a largura do vão para poder receber esses esforços e não acontecer de trincar. Isso eu posso ver, né, como contratante. Isso você pode ver. Isso aí você fiscaliza. Se está fazendo ali, não botou a contraverga, não botou a verga, vai dar trinca ali quando terminar. Certeza. Isso aí você pode ver e cobrar. Aí, no caso de uma porta, também a verga. Pode passar a próxima foto, que também é sobre isso aí. Já executado aí de concreto armado, ultrapassando ali, né? Isso. Aí agora a gente já vai sair da parede e vamos para o melhor. A gente saiu da alvenaria, vamos agora para os revestimentos, né? É revestimento aqui, já revestimento. O revestimento aqui de piso. O que é que a gente tem aí? Quais são os problemas mais comuns? É o descolamento do piso, porque não foi corretamente aplicado. Se olhar nessa foto aí, você vai ver que tem área que tem a argamassa e ainda aí o desenhozinho quadriculadozinho do fundo da pedra, e tem área que não tem a argamassa, porque não foi aplicado a argamassa da forma correta. Antigamente se colocava, né, e eu acompanhei muito, meu pai é mestre de obra, eu acompanhei muito serviço de assentamento de piso, os pedreiros tinham aquela mania de passar a desempenadeira assim, né, em movimentos circulares. Só que a norma hoje recomenda que seja paralelos, né, os movimentos, e dependendo do tamanho da peça, da pedra, né, eu acho que quando é maior do que 900 centímetros quadrados, né, que é 30 por 30, você já tem que colocar dupla colagem. Você tem que aplicar argamassa no fundo da peça e, no mesmo sentido, como está aí nessa foto, aplicar no chão. E você ainda tem que dar uma ajeitadinha na peça, assim, uma empurradinha, para o famoso quebrar os cordões. É para desfazer, né, essas linhazinhas aí e a argamassa se homogeneizar nas costas da pedra, né, chamado tardóis, e na superfície que está recebendo, para que você tenha uma perfeita colagem. Quando isso não acontece, aí solta, né, o descolamento. Você tem problemas também com rejunte, né, e na aplicação das pedras, você vai ter também a junta inadequada. Às vezes o fabricante estipula lá, a junta é de 2 milímetros. Aí a pessoa, não, eu quero botar de 1 milímetro. Aí bota a junta fininha, coladinha. O porcelanato, ele também movimenta termicamente, esquentou. Aí vai acontecer o quê? Passa aí a próxima foto, por favor. Você vai ter isso aí. Olha aí. Aí as pedras vão dilatar, e aí não tem para onde, não tem a junta para absorver, aí elas, destampam assim para cima. Né? Aí não só isso, pode ser o movimento de dilatação da pedra, pode ser o movimento de dilatação da laje, por assim dizer, pode ser também um processo de absorção de água, de umidade pela cerâmica, e ela expandir um pouco. Então, tudo isso contribui, pode ser um desses fatores ou todos juntos. Pode passar. Acabou as fotos. Acabou? Tinha mais. Tinha mais. Não tem mais nenhum aí não, vixe. Eu tenho aqui, peraí que eu tenho aqui, eu boto aqui. Deixa eu ver de onde foi que continuou. Aproveitando aqui o ensejo, né? Sim. Agradecer aos colegas que estão aí, o Antônio, o Antônio. E eu acho que já vai acabar a live, né? Já faltam alguns minutinhos, né? Eu vou passar correndo aqui. Eu tenho... sim, pode falar, desculpa. Pode falar. O presidente licenciado está vendo a gente aí. Show. Obrigada pela presença. Ele está aí falando que está aprendendo bastante com as nossas lives e te agradecendo também pela... Isso, obrigado, viu, gente? O Elson, a Thaíta, o Derek. Isso, eu disse aqui. Eu publiquei até Isso. Eu publiquei um vídeo desse aí, desse tipo de desplacamento lá no meu perfil recentemente. Aí eu não sei, Adriano, o pessoal está dizendo o seguinte aqui, minha amiga Bruna. Se finalizar aqui com 1 hora, o Instagram corta a live. Aí a gente... Então vamos finalizar para não perder Pronto. Agora sim, Isso. Vamos fazer o seguinte, vocês voltam com a gente que a gente vai finalizar. E eu vou pedir o seguinte, tira logo o print da gente aqui. Volta a tua tela aí, Adriana. Você para a tela aqui. Tira o print da gente aqui e publica nos stories, tá bom?
Publica nos stories aí, marca a gente, pra gente poder... Isso, voltou e pronto. Não terminou não, a gente vai finalizar, a gente volta pra finalizar. Então tira o print da gente aí, marca a gente nos stories, a gente volta pra finalizar. A gente ainda vai falar de revestimento argamassado, reboco, e vai falar de cobertura ainda, viu? Show. Telhado. A casa Valeu. completa. Pronto, aí você fecha, salva, e aí a gente abre de novo, tá bom? A gente volta, viu, pessoal? Não saiam, não. Tá, vamos lá. Encerra. Ei, prima. Voltamos. Ó, Nova York. Conseguiu salvar? Uma prima tá contratando aqui a gente para construir lá em Nova York. Olha aí. Vai que eu vou, viu? Vamos lá. Conseguiu salvar a live anterior? Opa, como? Deu uma cortada. Conseguiu salvar a live anterior? Sim. Ah, graças a Deus. A gente tá salvando e a gente está colocando no Google Drive. Ah, pronto. Depois, se Aí puder mandar para mim, eu quero esse material. Mandar até um beijo aqui para a Lenise, que é nossa amiga também engenheira, e ela está na produção. Ah, parabéns. Cadê o pessoal? Pronto. Volta todo mundo, viu? Senão não continua. Se não voltar todo mundo... Vão já voltar. Deixa eu pegar aqui a... Pronto, foi da piscina. Pronto, aí. Outro problema recorrente é falha no rejunte. Tanto pela aplicação inadequada, né? Nesse caso aí, o desgaste e falta de manutenção também vai trazer problemas, né? Infiltração, enfim. Uhum. Pronto, deixa eu ver, revestimento a gente já foi aqui, cerâmico. Aí, sim. E aí, como todo produto cimentício, rejunte, reboco, concreto, vai passar também pelo problema da eflorescência, que aí, nesse caso aí, tá evidente aí demonstrando aí por esse rejuntamento, aí pela junta aí Essa é uma de piscina assentamento. também? Não, aí é uma fachada. Ah, aí é uma tá. fachada. Porque no caso da Pronto. piscina também tem a questão do cloro, né? Que é utilizado. Sim. E aí você tem também os tipos de rejunte mais apropriados para cada situação. Você tem rejunte cimentício, acrílico, epóxi. Aí tudo isso tem que ser verificado, gente. A gente está falando, lembrem-se, a gente está falando aqui de principais problemas, mas assim de uma forma bem simplificada, bem generalizada. Quando você vai avaliar uma só desses problemas aí, mas dá um universo de possibilidades muito grande, tanto das causas quanto da correção e tudo mais. Então, os materiais que são aplicados, tudo isso tem uma diversidade muito grande. Então, tem que ser com um profissional, né, habilitado para poder tomar as medidas, né, mais assertivas para cada situação. Cada caso é um caso, só lembrando. E aí a gente vai entrar, sim, pode falar. Às vezes nós somos chamados, né? Analisa aí para mim e manda uma foto, né? Isso. Então é muito complicado, né? Porque cada caso é um caso. Isso. Você falou ainda há pouco da questão cada um no seu quadrado, né? Perfeito. A propaganda da nossa campanha de conscientização, ela traz isso, ela traz uma engrenagem, né? Aí tem as pessoas, então cada um faz parte daquela peça, né? Cada um é a peça essencial da engrenagem. Então eu como profissional, você como profissional, temos o dever e a obrigação de orientar tecnicamente, né, as pessoas, assim como Sim. as pessoas
devem procurar, né, esse auxílio, devem Perfeito. ir atrás, procurar mesmo. Às vezes, eu não conheço nenhum engenheiro, tem o CREA que pode estar auxiliando, tem a Sim. prefeitura, tem vários órgãos que têm relações de profissionais, né? Então não tem uma... E hoje em dia na internet, né? Você joga Sim, ali, sim, perfeito. parece... A gente não Isso que pode você sair falou mais... é bem real. Eu lembro agora nesse período da quarentena, eu até já contei esse caso, mas aí eu vou acrescentar uma informação aqui, baseado no que você falou aí da questão da participação do CREA, inclusive nisso aí. Uhum. Que eu fui com um colega, eu fui procurado por um colega engenheiro, que é meu seguidor, né, do meu perfil, e ele me procurou agora durante o período da quarentena e disse assim, Judeu, é o seguinte, eu estou com em vista aqui com um serviço de inspeção predial no edifício aqui, em Salvador, só que eu não tenho experiência nessa área, eu vejo que você já tem uma experiência, tem um livro lançado, e assim, eu queria saber se você topa a gente fazer esse trabalho em parceria, fazer em conjunto. Eu disse, topo sim, aí ele me passou todas as características, a gente conversou, ele me mostrou todas as fotos da vistoria preliminar, para a gente simplesmente fazer, elaborar a proposta e apresentar para o condomínio. Então, a gente conversou, tirou todas as dúvidas, elaborou a proposta e a gente foi entregar. E na conversa lá com a síndica, ela disse que assim, ela foi até o CREA, eles estavam com um problema lá de infiltração na piscina e tudo mais, e eles foram até o CREA para procurar a indicação do... deu uma travadinha? Tá dando um delay, uma cortada. Peraí, deixa eu ver se Parou voltou aqui. na parte que você disse que o colega lhe chamou, né, para fazer o trabalho em parceria, as fotos. Isso, então a gente elaborou a proposta para inspeção predial do condomínio e aí a gente combinou com a síndica e foi lá apresentar a proposta. E aí, chegando lá, tá me ouvindo? Tô. Pronto. Chegando lá, ela disse que eles foram, né, o conselho lá do condomínio foi ao CREA para pedir orientação do que é que precisava fazer, que eles estavam com problema de infiltração na piscina. Aí o CREA disse, vocês têm que procurar um profissional, né, na área da engenharia diagnóstica para poder fazer uma inspeção lá no prédio de vocês. E aí ela procurou esse colega e o colega me procurou para a gente, né, apresentar a proposta. Então, né, o síndico e o conselho foi até o CREA para buscar orientação de como proceder para aquela necessidade deles, entendeu? E teve esse suporte aí do CREA. Eu sou servidora também, né, no CREA. Então, a gente atende muitas pessoas, porque assim, ó, existem vários tipos de pessoas, certo? Tem aquelas pessoas que a gente percebe que está querendo burlar, está querendo fazer uma gambiarra, né? Mas Sim. o índice maior de pessoas são pessoas leigas. Eles não querem fazer errado. Eles fazem simplesmente porque não sabem, né? Não tem essa orientação, não é divulgado, né? Tipo, isso que a gente está fazendo aqui era para estar num canal de alta comunicação, né? Era para a gente estar na TV mesmo, os órgãos e orientando mesmo as pessoas. Porque assim, o engenheiro, o recém-formado, até quem não é recém-formado, a gente não tem essa cadeira na faculdade para lidar com clientes. É verdade, é uma deficiência. Como orientar? A minha cabeça é técnica, a sua é técnica. Como é que a gente fala com uma pessoa que não tem essa técnica? Né? E eu abri uma turma de um curso que eu criei de mestre em negociação e marketing. Porque assim, a gente, e no processo de negociação envolve essa questão da educação do cliente, do trato com o cliente, tanto na instrução quanto na educação do cliente, que a gente infelizmente não aprende na faculdade, ou muito precariamente a gente vê alguma coisa na faculdade, e depois a gente tem dificuldade no mercado de trabalho, né, como eu até já falei, o cliente, você apresenta uma proposta para o cliente, aí o cliente diz, está caro, aí você pega e fica assim, olhando para cima e concordando com o cliente, achando que está caro, ou seja, questionando o valor do seu serviço, por quê? Porque não aprendeu a se valorizar enquanto profissional. Né? E aí ficar naquela guerra por preço não adianta, a gente precisa mostrar
entender primeiro o valor do nosso serviço, para poder mostrar para o cliente, ensinar para o cliente, olha, você vai contratar um engenheiro por causa disso, disso e isso, e vai ter tal e tal benefício na sua obra, no seu reparo, enfim, vai ter tal e tal segurança. A gente precisa aprender a mostrar o valor do nosso serviço antes de falar de preço ou de qualquer coisa, e isso passa por um processo de educação, e educação é falar a linguagem do cliente. Porque não adianta você chegar arrotando termo técnico de despassivação, de não sei o que lá e coisa e tal, e o cliente assim, né, perdido, né? E você sai dali e o cliente, eu não entendi patavina nenhuma, e vou contratar o pedreiro para fazer, que o pedreiro me entende, entendeu? Porque o pedreiro, ele utiliza a linguagem que todo mundo está sabendo, né? Isso, eu vou botar uma viga aqui de 20 centímetros com ferro 3/8, aí o cliente sabe, infelizmente. E a gente chega lá, não, que enche de termo técnico, não precisa isso. Fala a linguagem do cliente, mostra o valor, conversando de forma que o cliente entenda. Okay? Essa questão de valorização que você falou, existem muitos colegas, que o concurso cotou R$1.000 de salário para o engenheiro. Vá lá e veja a lista de inscrição. Tá entendendo? É uma galera se inscrevendo. Se a gente fosse unido, não se inscrevia um. Perfeito. E aí tem que aumentar. Ia ter que aumentar, porque não ia ter demanda para as vagas. Não ia ter procura, na verdade, né? A gente costuma, o CREA, a prefeitura, o órgão não sei do que, né? E a gente não se percebe. Tipo, exato. Só existe a demanda porque tem alguém que faz. Sim, só existe a RT sendo vendida aí por R$100, R$200, que não paga nem a taxa, não sei nem como é que... Não sei. É verdade, né? Porque existe alguém que compra. É alguém que assina, não é verdade? Exato, perfeito. Então, vamos lá para... Opa! Eu investi aqui a câmera. Cadê? Só falta... eu acho que é no do cantinho. Para voltar você aqui. Pronto. Aí, voltou. Sim, aí a gente vai entrar agora, já falamos de quê? A gente já falou de fundações, já falou de estrutura de concreto, a gente já falou de alvenaria, a gente já falou de revestimento, e agora a gente vai falar de cobertura, que é basicamente aqui um pouquinho dos capítulos do livro. Os capítulos do meu livro, né, junto com o Matheus Leone, o Abdala Karim, está dividido assim. A gente tem todos esses capítulos e tem mais o capítulo de introdução para trazer todos os conceitos da engenharia diagnóstica, os elementares, e um último capítulo que é sobre inspeção e diagnóstico. Mas enfim, então a gente chega na parte da cobertura, para a gente finalizar aí a nossa construção. E aí quais são os problemas mais recorrentes, né, nas coberturas? A gente tem aqui no Brasil, os tipos de cobertura mais utilizados são com telha cerâmica, e assim, telhados de fibrocimento também, que são muito usados, pelo menos em edificações residenciais. E um dos principais problemas, porque assim, vou até lembrar aqui um assunto que eu vi do professor Renato Saad, numa live dele, em que a convidada falou o seguinte, que quando a gente pensa a construção, a gente pensa ela de forma que ofereça segurança e vedação contra os agentes externos. Então, desde a cobertura até todos os demais sistemas, é pensado de forma a preservar o conforto dos seus moradores, dos seus usuários, impedindo, né, essa agressão do agente externo, que na sua grande maioria o que vai trazer problema é a umidade, é a água. A água é aquele caso de amor e ódio com a construção. Sem água você não constrói, mas depois de construída, a água entrando, ela pode destruir tudo. Então, quando você pensa a cobertura, um dos principais problemas vai estar na inclinação inadequada do telhado. Porque o telhado tem que ser pensado de forma que a água incida sobre ele e não penetre na edificação. Incida, escorra, né, seja destinada e não penetre na edificação. Então, se você tem... Cada fabricante de telha especifica qual é a inclinação adequada para a utilização daquela telha. Né, para os telhados
cerâmicos, você normalmente tem uma inclinação maior, né? Para os telhados de fibrocimento, são telhas mais compridas, né? Hoje é fibrocimento, mas aquele velho, né, conhecido antigamente, o amianto, né? Hoje em dia não se utilizava, eu li que tinha voltado a aprovar a utilização, acho que 2 anos atrás, alguma coisa assim. Mas enfim, o fibrocimento. Então você tem esses tipos de inclinação. E quando você não tem a inclinação adequada, ou a água pode, incidindo, né, da chuva, penetrar por baixo, né, se você tem pouca inclinação, e ela se acumular e aí penetrar pelas emendas, né, ou os transpassos entre as telhas, ou quando você tem inclinado demais também, né, você pode ter problemas das telhas se desprenderem ou algo do tipo. Então, tem sempre uma inclinação mínima e máxima definida aí pelos fabricantes que precisa ser respeitada para que você tenha, ou para que você não tenha problemas, né, de penetração da água através dos telhados. Então, a inclinação inadequada é um problema grave na execução dos telhados. A falha na instalação das telhas, pode passar aí por gentileza a foto que mostra, aí é o outro tipo de telhado, né, o de fibrocimento, e aí um telhado escondido, né, com platibanda, que é essa muretinha aí o telhado, quem olha cá de baixo não vê, né, fica escondido. E aí pode passar mais uma, que a gente vai ver aqui. Você tem a correta instalação das telhas. Isso aí que é a inclinação que a gente está falando, né? O percentual em relação à altura e, né, o comprimento aí do telhado. Isso aí é a inclinação. Quando ela é inadequada, então você vai ter problemas. Aí você tem, né, e os fabricantes, inclusive, né, eu fui fazer um orçamento recente aí para reparo num telhado. E assim, eu fui pesquisar as telhas e os fabricantes, eles inclusive descrevem, eles têm um manual de instalação das telhas, que especifica qual é o transpasse, né, quanto que uma telha tem que passar da outra na sobreposição, para garantir que essa água não penetre e entre. Você tem, no caso dos telhados de fibrocimento, que você tem a fixação com parafusos, então você tem a utilização, né, de borrachas, né, de isolamentos, para, através desses furos, a água também não penetrar. Então, os fabricantes normalmente especificam todo o procedimento de instalação adequado para que você não tenha problema. E toda vez que é feito de forma incorreta, você vai ter problema com penetração da água, né? E aí aquele Deus nos acuda. Se é direto o telhado, não tem uma laje, aí o forro vai embora. Se tem uma laje, aí vai comprometer, porque acumula, e depois aí você tem a fluorescência, tem estalactite, aí você veja como é uma cadeia de problemas que você vai ter por conta, né, de um sistema, que é a cobertura. Um outro problema, pode passar aí, isso aí é a instalação das telhas. Isso aí foi na última vistoria. Aqui, ó, no centro desse telhado, é um telhado de 2 águas. O que é isso? São 2 lados para onde a água corre. A água corre para 2 lados. Então, no centro, no encontro dessas telhas aí, você tem um elemento que é comumente chamado de cumeeira. E ali você tem as telhas, é uma telha curta ali, acho que ela tem 30 centímetros para um lado e para o outro, e ela é assim, né, parecendo um assento circunflexo, para justamente se encaixar ali e não permitir que a água penetre. Mas se vocês observarem bem aí no centro, essa telha da cumieira está com elevação de cerca de 7 centímetros. Né? Essa daqui do centro, dessas telhas novas que foram trocadas, tá vendo? Essas telhas brancas aqui foram trocadas, pelo que a zeladora me falou, há cerca de 2 anos. Mas a cumeeira não foi instalada de forma correta, ela deixou uma folga de uns 7, 8 centímetros. Uma chuva mais forte que incida aí, vai fazer com que a água penetre e caia na laje, que não tem proteção alguma de impermeabilização. A proteção é o telhado. Então você já tem ali um ponto de penetração da água. Entendeu? Aí pode passar. Isso é a instalação inadequada que eu falo, né? Você tem aí a inexistência, né, a ausência de calhas nos telhados. As calhas servem para você dar uma destinação da água. E aí quando você não tem, aqui é uma varanda, tudo bem, vá lá, é uma varanda. Mas mesmo com uma varanda aí, né, se você não tem, por exemplo, um colchão de brita no chão, ao redor aí da calçada dessa varanda, você vai ter o problema da incidência, né, da água, efeito splash. A água bate no chão e aí vai corroendo o chão ali, a terra ali ao redor, e vai descalçar o pé, digamos assim, da tua calçada. Aí você bota um colchão de brita, já facilita.
Mas quando isso é muito comum de acontecer esse tipo de telhado sem calha na frente da casa, tipo a 30, 40 centímetros da parede da casa. Aí você não tem uma umidade de pé de parede, que é a umidade que vem do solo, mas você vai ter né? Uma sujidade, mas assim, a parede vai ficar toda suja dos respingos da água no chão que vão lá para a parede. E aí não só fica suja, como também vai, por problema de umidade, vai estourar a pintura, tudo isso. Então, tem esse problema. O correto é você ter calhas, onde você tem coleta de água, né, pelo telhado, para você poder disciplinar essa água e evitar esses outros tipos de problema. Uhum. E, por fim, aí isso aí é um elemento também de telhado, aí o rufo, esse metálico aqui, ele pode ser metálico, né, de zinco no caso, pode ser de concreto, que é justamente para, mais uma vez, garantir. Se vocês observarem um detalhe dessa telha, a última telha ali, ela faz uma volta para dentro assim, ó, da parede. Se você não tem esse rufo aí para evitar que essa água caia ali dentro, então ela vai penetrar abaixo do telhado, aí ela vai se infiltrar entre a alvenaria e o telhado para dentro da laje, e aí você vai ter novamente problemas de infiltração, de umidade. Então, se você não tem a correta instalação desses sistemas, aí pensando os materiais corretos, né, o dimensionamento correto desses sistemas, aí você vai ter penetração da água e problemas a mil. Porque quando a água entra, gente, a dor de cabeça aparece, viu? Vai. E por fim, se eu não me engano agora, aí uma calha de cimento, e aí você tem falha ou ausência na impermeabilização das calhas, aí você vai ter problemas, de novo. Eu mostrei no meu feed, lá do meu Instagram, tem da visita de sexta-feira também, um problema lá, uma falha na impermeabilização da calha, que eu fiz até com a câmera termográfica lá, só para exemplificar o que a gente já tinha visto lá. Mas aí são problemas muito recorrentes, esse de impermeabilização de calha, instalação de rufo, instalação das telhas danificadas, tudo isso vai ocasionar infiltração. É um dos grandes problemas aí, a parte de telhado, cobertura. E aí a gente finaliza a parte de conteúdo aqui. Finalmente, 1h22 depois. Poxa, Judeon, muito, muito obrigada pela sua presença, pela quantidade de informações e orientações que você repassou. Foi riquíssimo. Você é um profissional. Eu que agradeço. Muito, muito bacana, sabe? Eu acho muito bacana o seu jeito, a questão de como lida com o conhecimento, né? Que na minha cabeça, na minha primeira imagem que eu tenho de você é isso, é que você é uma pessoa que detém conhecimento e dissemina, né? Você não tem aquela cabeça, não, deixa eu guardar aqui para mim, deixa só eu ganhar dinheiro. E não é assim, o network, ele existe para isso, para a gente disseminar, né? Não deixar também de perder serviço. Às vezes, eu não sei tal coisa, peraí, não vou perder o serviço. Eu conheço fulano que Sim, sabe. Perfeito. Eu sempre defendo isso, parceria, consultoria, mentoria, como quiser chamar, mas você não precisa dispensar um serviço porque não se sente capacitado tecnicamente para executar. Você pode procurar um profissional mais experiente, se associa com ele, negocia com ele e aí parte para a execução. É uma maneira, eu digo, uma maneira inteligente de você aprender. Se através de um curso você aprende pagando, através de uma parceria como essa, com toda a responsabilidade e comprometimento para dar o seu melhor e entregar o melhor, você aprende sendo remunerado, gente. É muito mais inteligente isso. E assim, só ressaltando, na verdade, assim, é muito legal, né, compartilhar esse conhecimento, só que assim, eu tenho assim, esse pé no chão até de compartilhar. Essa questão do Instagram, as pessoas ficam muito fascinadas, né? Poxa, Judeon, não sei quantos mil seguidores, é o mago, é o mestre, é o guru. Não, gente, eu estou no processo, sabe? Essa área de engenharia diagnóstica, eu me formei tem 2 anos, 2 anos e 3 meses que eu me formei. Lido com construção civil desde antes de trilhar engenharia. Meu pai é mestre de obras, trabalhava com ele na empresa dele, construindo casas, mas assim, eu me esforço muito e procuro disseminar conhecimento. Isso aqui, para mim, é um salto de crescimento, poder compartilhar esse conteúdo. É aquela máxima, eu venho da área de educação, sou formado em pedagogia, sou professor, então quanto mais você ensina, mais você aprende. Então, isso aqui para mim é um processo de aperfeiçoamento. Então, assim, no que puderem contar comigo,
estou à disposição, não sei tudo. Se vocês, como eu disse, você aqui tem profissionais especialistas em cada tópico desse aqui que eu trouxe para vocês. Em cada tópico desse, tem assim especialistas que sabem profundamente. Mas é bom a gente sempre agregar o conhecimento para poder ter a visão sistêmica, né, geral, né, ver o quadro geral, né, a grande pintura daquela cena, daquele quadro. Mas no que puderem, contem comigo aí, tanto lá no meu Instagram quanto nas lives aqui, eu estou à disposição. Muito bacana. E a gente quer deixar aqui o recado para o pessoal, né, que tenha alguma ideia, de repente, para a gente disseminar, porque o nosso foco é a nossa linguagem com os possíveis contratantes, né, e orientar a sociedade geralzão mesmo, né? A gente precisa fazer isso, porque a partir do momento que a gente cria essa cultura nas pessoas que elas necessitam de um profissional, né? Com certeza vai surgir mais serviços seguros, né? Vai ser um ganho para todos, né? Eleva o nível da engenharia nacional, todo mundo ganha com isso, a sociedade ganha, os profissionais ganham, todo mundo ganha, gente, todo mundo ganha. É verdade. Então, Pronto. muito obrigada. Vamos falar do sorteio do livro. Sorteio, Isso. Uma novidade. Pessoal, é o seguinte, eu fiz uma live com a Luana no sábado, e aí tá rolando lá no meu feed um sorteio de um exemplar do meu livro, Patologia das Construções, que eu vou voltar na live agora, 9 da noite, para sortear. E quando eu terminar o sorteio desse livro, que eu abri no sábado, eu vou abrir um outro post de um sorteio que quem está promovendo agora é a Adriana, para presentear vocês com um exemplar do meu livro. Então fiquem ligados que agora, 9 horas, eu entro ao vivo lá no meu perfil para fazer ao vivo o sorteio desse livro que eu abri no sábado, o sorteio. E assim que terminar esse sorteio, eu já abro o post novo, que na quarta-feira, 21 horas, eu vou sortear o livro promovido aí pela Adriana. Viu? Então fiquem ligados. Vai ter um livro hoje e outro livro quarta aí sendo sorteado. E quem não ganhar o livro... Quem não ganhar o livro, vai lá no meu Instagram, nos stories, vê lá o link, tá R$ 87,00, promoção, desconto essa semana, Semana da Engenharia lá na editora, adquire lá em até 6 vezes sem juros, ainda mais 5%, sai por R$ 82,00 no boleto, frete grátis, né? 256 páginas de conteúdo, 7 capítulos, QR Code para expansão de conteúdo fora do livro, enfim, tá show o livro. Bacana, tá baratinho. Para a quantidade de conhecimento, isso aí tá rico demais. E parabéns pelo livro, muito bacana, já comprei o meu. Tô só aguardando chegar. Pronto, eu que agradeço, viu, todo o apoio aí, essa oportunidade de compartilhar conhecimento. Obrigadão, viu, Adriana? Foi um prazer te conhecer, a gente já vinha conversando, né, pelo WhatsApp, pelo Instagram, mas ao vivo assim, né, aqui agora, então foi um prazer te conhecer. Mesmo. E aí, conte comigo no que precisar. Tá joia. Pronto, então tchau, pessoal. Até a próxima. Oi? Não entendi. Eu disse, não, então tchau, pessoal. Até a próxima. Olha, já tem que ter a próxima. Com certeza o pessoal vai... Tem muita gente que gostou bastante. Realmente a sua didática é que nem o colega colocou aqui, o Elson, né? Parece tão simples quando explanado por quem conhece, né? Tô conhecendo. Parece bem simples. Obrigado, gente. Muito bacana. Muito obrigado. Boa noite. Valeu, tchau. Mais do sorteio. Isso, daqui a pouquinho eu entro de novo. Então tá jóia. Obrigada, até breve. Tchau. Tchau.